Meus queridos irmãos, Shalom, Shalom, que o Eterno abençoe a todos vocês mais uma vez, pelos méritos de Yeshua HaMashiach. Pedimos mil desculpas mais uma vez, tivemos um problema técnico sério, mas o Eterno foi bondoso conosco, conseguimos arrumar o nosso problema. Agradeço mais uma vez ao nosso irmão Ralph Vitorino, que esteve conosco no último Shabat, aliás, depois do Shabat, né, falando sobre um tema muito importante, últimos acontecimentos e como as congregações podem se preparar para esse final dos tempos. Tivemos uma conversa muito agradável e ele que me ajudou também. Ele é um perito nessas questões, ele mexe com essa parte da estrutura técnica, né, do que nós temos e conhecemos aí na parte de tecnologia da informação. Tá? Meus queridos, um grande abraço mais uma vez aos irmãos que estão aqui conosco, que o Eterno vos abençoe. Essa é a nossa live especial de hoje, do dia 25/8, com o tema Os Pais da Igreja, comigo, Moré Fábio Pires, e com o nosso querido irmão Rodrigo Dias Silva, no canal Moré Fábio Pires, o Rodrigo, que é colaborador e membro da CISI, ele é colaborador conosco e membro também do Centro de Estudos Derech Zahav, e também tem outros trabalhos, além de principalmente ter o canal dele no YouTube, que é o canal Rodrigo Dias Silva, Servo de Adonai. Então você pode acompanhar lá todos os domingos, inclusive no YouTube, as programações que são feitas. O Rodrigo vai falar um pouquinho também daquilo que ele tem feito lá no Facebook, inclusive. Já já ele vai entrar. Você pode acompanhar, além do canal Moré Fábio Pires, você acompanha o canal do Centro de Estudos Derech Zahav. Nós estamos com temas muito interessantes sobre Brit Hadashah, Torá, temas de ética judaica, entre outros. Se você quiser estudar conosco, no Centro de Estudos Derech Zahav, você tem já aqui, ó, aparecendo na sua tela, o nosso contato. Você pode conversar conosco. Nós vamos iniciar você nos estudos que nós fizemos do programa As Vozes da Teshuvah, lá em 2018, para que você possa ingressar no Centro de Estudos Derech Zahav. Muito bem. Eu quero agradecer aos irmãos, né, que estão aqui. O próprio Rodrigo Dias, já já ele vai fazer as considerações dele iniciais. Quem mais está aqui conosco? Irmã Vanildes Mesquita, muito obrigado pela participação. Irmã Rosana Gomes. Essência Judaica do Novo Testamento, meu querido irmão Moré Fábio Pavan, que está conosco também. Renato Barcelos, irmã Pândula, esposa do irmão Bosco, do canal Paraxá Brasil. E o nosso querido irmão Dagoberto Pinto Coelho de Carvalho, né? O irmão Dagoberto, tanto ele quanto o irmão Bosco, quanto a irmã Pândula, fizeram as tevilotes conosco, né, as imersões conosco. Foi muito importante porque lá no dia 6 de julho último, isto é, no mês passado, nós estivemos lá em Araçariguama, no Vale da Bênção. Foi uma maravilha, foi um domingo muito abençoado, onde nós tivemos o nosso shiur, onde nós fizemos o nosso trabalho, e depois fizemos lá o nosso serviço de mikve. Né? Então, a Tevilá que foi feita, na verdade, em nome de Yeshua HaMashiach. Se você tem também interesse, em geral a gente faz em São Paulo, mas também vamos a outros locais para fazer também as Tevilotes, isso é muito importante, e que as pessoas também tenham consciência de que fazer essa Tevilá em nome de Yeshua é quase que fundamental, tá, irmãos? A não ser que você esteja tranquilo com relação àquilo que você fez, né, com a trindade sobre você, a gente respeita muito, muito inclusive, mas é importante que, se nós cremos no Eterno, nós estamos fazendo essa correção, vamos dizer assim, e recebendo essa Tevilá, recebendo esse mikve, pelos méritos de Mashiach. Tá? Nós sabemos que a questão da trindade ela não é uma questão judaica, ainda que haja irmãos que façam certos estudos, que tentem aproximar isso, inclusive até da Kabbalah, por exemplo. Nós respeitamos, obviamente, mas a gente sabe que num todo, essa questão da trindade é uma questão que não corresponde, pelo menos,
dentro da concepção que nós conhecemos dessa parte da doutrina e da concepção daquilo que é o eterno. Tá? Rodrigo, meu irmão, você pode abrir sua câmera, pode abrir seu microfone, fique à vontade, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, viu, Rodrigo? Deus te abençoe, shalom, shalom, fique à vontade, faça as tuas Shalom, primeiras... Morefab. Obrigado, viu, querido? Amém. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, graças ao Eterno. Shalom a todos os irmãos aí nesta noite maravilhosa, que estão aí prestigiando o canal do nosso ilustre irmão Morefab Pires. Que o Eterno possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. E é um prazer, uma alegria muito grande ter sido convidado pelo Morefab para poder estar do lado dele e poder falar um pouquinho, né, das coisas que a gente tem aprendido com todos os irmãos. Para mim é uma alegria, um prazer, um privilégio muito grande estar aqui junto com os queridos irmãos. Rodrigo, fala um pouquinho do teu trabalho, o trabalho que você tem desenvolvido tanto aqui no YouTube quanto também no Facebook, né? Você também tem feito lives lá. Fala um pouquinho dessa tua caminhada, naquilo que você tem desenvolvido até a gente chegar ao nosso trabalho de hoje. Sim. Queridos irmãos, é com muita alegria e com muita satisfação, né, que eu estou aqui do lado do Morefab Pires hoje para a gente fazer essa live. Eu iniciei a minha techuvá, a descoberta da fé hebraica, lá no final de 2019, e eu era pastor da Assembleia de Deus. Eu permaneci algum tempo ali dentro da Assembleia em techuvá, mas eu pude ver que não tinha como eu obedecer às mitzvot do Eterno, eu me entregar aos ensinos da Torá, estando dentro da denominação. Então eu me desvinculei, e daquela época para cá, eu sempre fiz contato com os servos do Eterno, que conhece a palavra, conhece a Torá e que tem essa exposição. Eu já tinha, nesta época, o meu canal, era um canal simples, eu pregava, né, as mensagens da palavra do Eterno, levava mensagens bíblicas para as pessoas naquelas épocas, sempre fui muito sincero com a minha fé. Então, aquele canal, eu comecei a trabalhar ele e a fazer uma nova configuração daquele canal, né, daquela página, melhor dizendo, no Facebook, né, transformei ela em uma página já de cunho judaico-messiânico, né, compatível com a minha fé, a minha realidade, e aos pouquinhos eu fui ali transformando, fui pregando, fui ensinando, fui aprendendo e repassando. Eu fui mostrando às pessoas, né, fui mostrando ao público que me segue ali na página no Facebook, esse lado das escrituras. Então, depois também, né, eu criei um canal no YouTube, canal intitulado Rodrigo Dias Silva, Servo de Adonai, aonde também, né, eu coloco sempre as mesmas mensagens, os mesmos ensinamentos que eu faço ali dentro do Facebook na minha página, eu procuro colocar elas dentro ali do meu canal também no YouTube. Então, em matéria de redes sociais, a minha atuação é muito grande dentro do Facebook e também do YouTube. Agora, fora, né, eu sinto a alegria, o privilégio de ser colaborador aí com o Morefab Pires, no canal dele, Der Zahav, né, Centro de Estudo Der Zahav, melhor dizendo, e outros grupos e canais que o Morefábio tem, a gente também está sempre colaborando. Também fico muito alegre, muito feliz por participar da CISI, né, onde eu também sou ali um moré, ensino juntamente com outros homens e mulheres, servos e servas do Eterno, ali, né, no nosso irmão Ralph Vitorino. Me sinto muito alegre de poder fazer parte dessa comunidade. Então, é assim, né, uns aprendendo uns com os outros e uns ajudando os outros. Eu fui pastor, né, durante 21 anos, entreguei minha credencial cristã
né? Vamos dizer assim, o meu ministério cristão, a minha credencial cristã, eu entreguei. Agora o dom, não. O dom, quem deu foi o Eterno, né? O chamado, quem fez foi Yeshua, e esse ninguém retirou de mim. Ele continua na minha vida, e eu continuo atuando com este dom, de acordo com a vontade do Eterno, e tentando alcançar aqueles que o Eterno coloca no meu caminho. Então, eu me sinto alegre e feliz por tudo. Não é fácil, é uma transformação, é uma mudança muito forte, muito profunda, e requer muita renúncia, e a gente tem, às vezes, muitos problemas, muitas dificuldades para poder manter a postura, mas a gente, com fé, com a emuná, com as bênçãos do Eterno, a gente vai nessa configuração, aprendendo e ensinando e mostrando para as pessoas uma verdade oculta das Escrituras, e assim aqueles que o Eterno aprove, né, aqueles que o Eterno deseja, vai absolvendo e vai também crescendo na fé. É isso que é o mais importante. Perfeito, meu querido, muito obrigado. Eu quero, inclusive, mencionar o nome das pessoas que estão aqui conosco, enquanto o Rodrigo vai tomando uma aguinha. O Rodrigo vai falar bastante hoje, a nossa primeira parte, tá? Eu vou deixar o Rodrigo avisado, porque ele vai falar sobre o tipo de trabalho que ele está fazendo desse assunto. O assunto é os pais da igreja. Não assustem, que a gente não vai falar sobre cristianismo, a gente vai falar sobre a questão de como o que se chama hoje de cristianismo foi afetado por apóstatas, verdadeiros apóstatas, né, perdão, e que são venerados, inclusive, pelo cristianismo católico e pelo cristianismo protestante. Não se esqueça que os católicos são aí o cristianismo institucional, eles são os fundadores do que se chama da religião do reino de Roma, ou do Império Romano, aquilo que continuou para que fosse agregado, para que fosse adequado aos gostos, né, de Flávio Constantino, principalmente. Os católicos vão negar isso veementemente. Tá? Agora, o revisionismo Flávio Constantino não fundou o catolicismo, foi Teodósios, né, como se Flávio Constantino não tivesse sido o homem da questão basilar do concílio de Nicéia, entre 324 e 325, e aí Teodósio veio só para pegar todo aquele bolo que já estava feito. Eu costumo dizer muitas das vezes no nosso trabalho, Teodósio bateu o martelo. Então, é um trabalho muito difícil, esse nós vamos fazer, inclusive, o Rodrigo vai ser meio cirúrgico, né? Mas eu quero já mandar um abraço para a irmã, então, Ivanildes Mesquita, Rosana Gomes, muito obrigado pela participação, que mais? Fábio Pavan, da página Essência Judaica do Novo Testamento, recomendamos também essa página, tá? O Pavan é muito competente, traz estudos excelentes, ele vai estar conosco muito em breve, um trabalho que nós vamos realizar mais para o final de setembro. Muito bem, Renato Barcelos, Renato, um grande abraço, irmã Pândola, irmão Bosco, Dagoberto, irmã Graziele está conosco também, obrigado, Ralph Vitorino também acompanhando esse trabalho, Ciro Ribeiro, irmã Cida Maria Aparecida Salim, também a nossa aluna lá no Centro de Estudos Derer Zahav, quem mais? Luana Cristina e a irmã Anita Martins, que estava aqui conosco também, que é lá de Joinville, lá da terra, eu conheço Joinville, já fui 8 vezes para Joinville, cidade maravilhosa, lá da terra do nosso amado irmão Sandro Betzalel, da Magen Avraham. Temos irmãos aqui de Minas Gerais, quem mais? O Dagoberto é de Minas Gerais, né? Irmã Grazélia do interior de São Paulo, o Ralph está lá em São Paulo, quem mais? Também o irmão Bosco e a irmã Pândola estão no interior de São Paulo. Muito obrigado pela participação de todos. E você também pode estudar conosco no Centro de Estudos Derer Zahav. Perfeito. Rodrigo, vamos lá então? Esse trabalho é um trabalho, eu diria, não pouco, né, muito complicado. Talvez a gente não tenha tempo para falar toda a primeira parte hoje, mas a gente vai ter a segunda parte, eu já vou tratar com o Rodrigo aqui. Fazer mais ou menos, Rodrigo, meu irmão, um esquema com o Ralph, tá? Tipo, você vem mensalmente, a gente vai tratar esse assunto. Em primeiro lugar, nós temos essa questão dos chamados pais da igreja. Primeiro, irmão, quem eram os pais da igreja? Porque dentro da questão que se chama patrística, eles recebem esse nome?
qual é a importância deles para o cristianismo, para a formação, né, do cristianismo como nós temos, não para a questão judaica, muito pelo contrário, o Rodrigo vai falar que houve a quebra da questão judaica lá na seita do caminho, através dessas pessoas. E também o efeito que isso causou, vamos lá, Rodrigo, mais de 1000 anos depois, né? Vamos por aí, 1700, 1800, 1900 talvez anos depois. Fique à vontade, irmão. Amém. Antes, meus queridos irmãos, da gente adentrar ao assunto mais propriamente dito, eu gostaria de fazer uma leitura que é imprescindível, é importantíssima para o trabalho dessa noite, que está aqui no livro de Masei Shelichim, ou seja, Atos dos Apóstolos, aonde o apóstolo Shaul, né, Rav Shaul, aquele que conhecemos como apóstolo Paulo, ele fala algo importantíssimo que eu e você precisa compreender. É importante você entender essas palavras dele, que é uma palavra profética. No capítulo 20 de Atos, a partir do versículo 29, em despedida da comunidade, ele dá um alerta profético. Vamos ver o que ele diz. Ele diz assim: sei que, depois da minha partida, lobos cruéis surgirão no meio de vocês, e eles não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que ensinarão perversões da verdade, para atrair os talmidim, que é os discípulos. Por isso, fiquem alertas. Lembrem-se de que, durante 3 anos, dia e noite, jamais deixei de adverti-los com lágrimas quanto a isso. Então, aqui está um texto extraído da Brit Hadashah, daquilo que as pessoas chamam como o Novo Testamento, aonde um Talmidim de Yeshua, um discípulo de Yeshua, conhecido como o apóstolo, ele profeticamente ele fala sobre o que aconteceria depois da sua partida. Bem analisado aqui que essa partida não é da viagem dele, não é da saída dele da cidade. Ele se refere à sua morte. Ele fala depois que ele morresse, que ele falecesse, que ele saísse deste olam, deste mundo aqui. Então, o que ele diz? Depois da minha partida, depois que eu for embora deste mundo, depois que eu sair daqui, entrarão no meio de vós, aí ele faz a indicação de quem seria e como seria aqueles que viessem após eles para poder se infiltrar na liderança, para poder estar envolvido ali com aquele grupo que até aquele presente momento não eram chamados de cristãos. Entendam isso. Então, essas duas coisas é importante. Você entender que o que aconteceu foi profético, foi fruto da inspiração da Ruach HaKodesh em Shaul Paulo, que alertou e disse o que iria acontecer depois da partida dos emissários, que são os apóstolos. No caso, ele falou ele, mas aqui nós podemos entender que eram os representantes de Yeshua, os quais viram com seus próprios olhos os feitos de Yeshua, conviveram com ele, e depois da partida de Yeshua, da ascensão, eles continuaram o legado de Yeshua, transmitindo as boas novas conforme a ordenança de Yeshua. Então, aqui ele está fazendo um resumo dizendo que depois da partida dele, depois que ele saísse do mundo, penetraria no meio de vós, ou seja, ele estava se dirigindo à comunidade daquela época,
lobos cruéis. Então, até então, como aquele grupo que inicialmente foi composto por 12 homens. Quem eram esses 12 homens? 12 judeus, 12 hebreus, 12 israelitas, que o Eterno chamou, seguidores da Torá, através de Yeshua, né? Através de Yeshua, eles foram nomeados, receberam aquele chamado, aquela vocação. Então, estes 12 homens judeus, assim como também nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, era um judeu. Então, eles receberam essa vocação, esse chamado, e inicialmente começa, então, aquele grupo com aqueles 12, chamados pelo mestre Rabino Yeshua. Depois, esse grupo aumenta, né? Porque era 12 Shalia. Cada um destes 12 tinha... por que 12? Né? Representando as 12 tribos de Israel. Cada um deles tinha uma missão especial, tinha uma vocação especial, e, juntamente com eles, se agregaram uma multidão de discípulos, né? De seguidores. Então, queridos, até então, aquele grupo que recebia Yeshua, o testemunho de Yeshua, que cria na Torá, que obedecia à Torá, como eles eram chamados? Eles eram chamados de Netzarim, né? Eles eram chamados de Netzarim, de onde vem a nossa palavra em português, nazareno. Eles eram, então, chamados os nazarenos, os membros do caminho. Então, até então, naquele momento, não existia esse título que hoje se conhece, de cristãos. Isso aí foi posteriormente, um nome que veio a surgir em Antioquia, justamente ali na cidade de um dos personagens que nós vamos falar sobre eles aqui nessa noite. Então, surge ali. Então, até então, aquele grupo é chamado Netzarim, ou seja, os nazarenos. Eles não tinham nome de cristãos, eles não eram cristãos, eles eram judeus que vieram a crer que o Salvador, que Yeshua, o prometido desde os primórdios, pelo Eterno, através dos profetas, eles, então, seguiam nesta visão, e eles acreditaram que naquele homem se cumpriam as profecias e que aquele homem era o Mashiach, ou seja, que ele era o Messias. Então, este grupo recebeu naquela época o nome de Netzarim. Assim, eles próprios se denominavam, os nazarenos, Netzarim. Então, mais tarde, somente mais tarde, é que apareceu este nome cristão e que deram a eles este nome, o nome de cristãos, né? Então, até então, é importante você entender isso. Então, outra coisa, este texto fala do caráter daqueles líderes que surgiriam após a partida de Paulo e dos demais discípulos aqui. Como seriam? Lobos cruéis. E o que eles fariam? Eles não poupariam o rebanho. Então, queridos, aqui iniciaria, conforme a profecia de Shaul, aquilo que conhecemos como o período da apostasia. Tem muitas pessoas esperando este tempo chegar. E este tempo já passou, ele já chegou. A apostasia já ocorreu. Como ocorreu essa apostasia? Ocorreu com a introdução destes personagens que Shaul Paulo identifica aqui como lobos cruéis, que entrariam e não poupariam o rebanho. Agora, irmãos, olha que interessante. Segundo a história extraída do livro Judaísmo Nazareno, o caminho de Yeshua e os seus Talmidim. Quem foi
dos apóstolos, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem melhor o termo, né? Os últimos a morrer, os últimos líderes, né? Que foram testemunhas oculares de todos os feitos de Yeshua. Quem foi o último a falecer? Foi um personagem que dirigiu a comunidade dos Netzarim naquela época, chamado Simão. Após, então, o falecimento deste personagem, entra em cena um personagem que já fazia parte do grupo dos Netzarim, que já fazia parte dos seguidores de Yeshua, e que estava ao lado deles ali. Quem era esse personagem? Este personagem foi um dos primeiros a receber o título de um dos pais da igreja. Porque é assim que a história classifica estes personagens, dos quais Inácio de Antioquia é o personagem que nós vamos iniciar falando dele aqui. Ele foi este personagem que estava junto com os Netzarim, que conviveu com os Netzarim, que participou dos ensinamentos e foi agregado ao grupo junto com os primeiros seguidores de Yeshua, aqueles que foram testemunhas oculares destes feitos. Então, ele foi o personagem que deu início a esta apostasia. E por que que foi? Bem sabendo, meus irmãos, desejo frisar aqui o seguinte, que a história chama estes personagens de os pais da igreja. Mas Paulo aqui chama eles de lobos cruéis. Para a história, para os o cristianismo, a religiosidade dos dias de hoje, eles são super-heróis. Mas, na verdade, existe um outro lado que conta uma outra história e que mostra que eles não foram absolutamente super-heróis algum. Então, eles são chamados de os pais da igreja. Né? Por quê? Porque foram eles que deram origem a este movimento. Então, Inácio de Antioquia, ele era um personagem, né? Ele foi um personagem que estava ali agregado junto com os primeiros Talmidim de Yeshua, que recebia ali, então, a nomenclatura. Era assim que eles eram conhecidos por todos naquela época, os Netzarim. Ou os membros do caminho, os seguidores do caminho, aqueles que estão no caminho. Então, Inácio de Antioquia, após a morte deste personagem, que foi um homem de Deus, que foi um judeu, que pregou, ensinou e manteve aquela comunidade pura, juntamente com os demais, como uma virgem, sem, doutrinariamente falando, nenhum tipo de desvio doutrinário. Né? Então, até então, a comunidade dos Netzarim estava nessa condição, como uma virgem pura e imaculada, nesta condição. Então, olha o testemunho de um servo do Eterno, que foi um historiador lá do passado. O que ele fala sobre isso? Efetivamente, até aquelas datas, a comunidade permanecia virgem, pura e incorrupta, como se até esse momento os que propunham corromper a sã regra da pregação do Salvador, se é que existiam, ocultavam-se em escuras trevas. Mas, quando o coro sagrado dos apóstolos alcançou de diferentes maneiras o final da vida e desapareceu aquela geração dos que foram dignos de escutar com seus próprios ouvidos a divina sabedoria, então teve início a confabulação do erro, ímpio por meio do engano,
de mestres de falsa doutrina, os quais, não restando nenhum apóstolo, daí em diante já há descoberto, tentaram opor-se à pregação da verdade e à pregação da falsamente chamada gnosis. Então, assim atesta Egésifos, o Nazareno, citado por Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, livro 3, capítulo 32. Então, é fonte histórica, não é coisa da minha cabeça, da cabeça do Moré Fábio Pires, isso. Então, assim inicia, com a morte dos apóstolos, a entrada daqueles personagens que Shaul, Paulo, disse que viriam após a partida dele para a eternidade. E qual é o primeiro personagem que aparece e que se torna bispo, né, em Antioquia? É o tal chamado, conhecido como Inácio de Antioquia. Este foi o primeiro personagem que apareceu, né, depois que sai do meio dos Nazarene e que vai à ascensão, tem o seu nome, o seu ministério ali aflorado, mediante a isso, né, mediante a morte dos apóstolos. Então, ele se introduz, e ele que já exercia certa influência, ele é introduzido ali, e ele foi responsável por criar vários tópicos doutrinários, várias doutrinas, teologias, que faz parte do cristianismo até nos dias de hoje. Ele, juntamente com outros personagens, tal como Marcião de Sinopse, que ainda vamos falar, né, desenvolver um pouco sobre ele aqui, e outro muito importante também para a formação das bases daquela nova religião que foi tertuliana. Então, os três, Moré Fábio Pires e todos os queridos irmãos, os três personagens que nós podemos falar que pavimentou o caminho da religião de Roma foram Inácio de Antioquia, Marcião de Sinopse e Tertuliano. Foram eles os responsáveis por criar as bases doutrinárias do cristianismo. Né? Foram eles os personagens, esses três principais, que lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs, católica, apostólica, romana, e que veio posteriormente a serem adotadas por protestantes, pelo protestantismo. Né? Porque o protestantismo, do qual um dia eu fiz parte, ele é nada mais, nada menos do que uma extensão do catolicismo romano. Né? Ele é nada mais, nada menos do que uma continuação, uma modernização do cristianismo católico apostólico romano. Ele herda todas as bases, toda aquela base doutrinária que o catolicismo agrupou e nomeou, e que foi selecionada, criada, desenvolvida por estes homens, chamados pais da igreja, a saber, Marcião, né, Inácio de Antioquia e Tertuliano, que veio depois deles. Excelente, excelente, excelente. Você dá o contexto histórico, e só para dizer também para os irmãos que nós já fizemos há 3 anos e meio, aqui no canal Moré Fábio Pires, esse trabalho que o Rodrigo está fazendo, só que hoje está melhor, reconheço. Por quê? Porque nós estamos falando com câmera aberta, as críticas serão mais ferozes, e você que é cristão, que está nos assistindo, preste muita atenção, porque o que a igreja cristã fez, e aqui nós temos que falar, né, Rodrigo? A gente veio do cristianismo, irmãos. Para o Hashem. Nós não estamos aqui para demonizar o cristianismo. Antes que façam vídeos dizendo que nós estamos aqui para demonizar o cristianismo, nós nunca fizemos isso, nem eu, nem o Rodrigo. Agora, citar os erros do cristianismo não é demonizar o cristianismo.
é pontuar tudo aquilo que está errado. E ainda há muita coisa errada no cristianismo. Agora, a partir do momento que você, cristão, que está assistindo essa palestra, é uma palestra, né? Deixa de ser. Você observa certas verdades de que Inácio de Antioquia, ele vem com o discurso dele, ele era um lobo devorador, irmãos. Tá? Esses são os lobos que o apóstolo Shaul Hachali, o apóstolo Paulo fala. Não são os pastores que viriam depois lá nos anos 60, nos anos 80, teologia da prosperidade, como o cristianismo ensinou para você. Sabe, irmãos, tem pessoas que não gostam de falar de assunto, mas nós falamos. E as críticas vão continuar sendo feitas, porque precisa haver uma correção. Mas Morefábio que vai corrigir é só o Eterno. Claro que é só o Eterno que vai corrigir. Porque essa é uma questão puramente espiritual. A cegueira que esses pastores dessas grandes rádios têm trazido hoje, quando chamam os judeus, porque os judeus que vão lá fazer os debates, eles não conhecem direito da Brit Hadashah. Isso é fato. Alguns conhecem razoável, porque eu tenho percebido, eu não vivo, não convivo na casa desses nossos irmãos para saber se eles leem ou não a Brit Hadashah. Que, aliás, a Brit Hadashah é proibida de ser lida dentro do judaísmo normativo. Se você não sabia, saiba agora. Então, provavelmente, o que eles fazem, Rodrigo? Eles dão uma, como a gente falava antigamente, dão uma sapiada, veem as partes importantes para poder bater boca com os pastores, e os pastores, aí a gente tem que fazer também a questão do elogio, né, Rodrigo? Os pastores são extremamente muito bem preparados, você vai dizer os deles aqui, tem uns 3 ou 4 grandes aí, eu respeito todos eles demais. Só que se nós trouxermos esse tipo aqui a gente não está chamando ninguém para fazer debate não, tá, irmãos? Eu não tenho interesse nenhum. Aliás, acho que eles nem sabem que nós existimos, inclusive. E é bom que continue assim. Rodrigo, se nós trouxermos essas questões, eles não vão ter muitas justificativas. Porque é uma coisa tão. A visão, eu vou dizer assim, a visão contra o judaísmo, ela é tão grande. A gente sabe, isso tem um nome, tá? Vocês sabem disso? Ela é tão grande que eles não conseguem deglutir isso. Para eles, tudo começa no cristianismo, né, Rodrigo? Tudo se inicia lá, com o concílio de Nicéia. Isso não é a verdade. E eles se esquecem que Yeshua era Yehudi, o Ari da tribo de Yehudá. E trazer Yeshua para essa concepção judaica original é fundamental que seja feito. Então, quando a gente fala da questão da Teshuvá, isso aqui não é um cristianismo judaizado, como alguns incautos, inclusive no próprio cristianismo, alguns que tiram onda, né, conosco, não sabem, e infelizmente sabem muito pouco, na verdade, daquilo que nós cremos, não sabem nem. Eu ouvi uma missionária falando que a Bíblia é protestante, e um dos nossos queridos irmãos cristãos, debatendo com ela, falou: Fulana, como a senhora pode cometer um erro tão grotesco, dizendo que a Bíblia é uma pessoa muito conhecedora da Bíblia, inclusive, uma missionária. Então, ela cometeu, esse foi o maior erro crasso que eu vi esse ano, dizer que a Bíblia ela é protestante. Por quê? Porque fizeram a nossa mente de que tudo começou no cristianismo, de que Yeshua era cristão, de que Yeshua fundou o catolicismo, de que Yeshua fundou a igreja católica. Mentira! Isso é uma grande mentira que está sendo sustentada há mais de 12 séculos. Então, nós somos os chamados restauracionistas, Baruch Hashem por isso, e defendemos a figura do Messias, que os nossos irmãos judeus têm tanta aversão, por causa também da Igreja Católica Apostólica Romana e por causa também da Igreja Protestante. Conseguem compreender? Então, o estrago foi feito de uma maneira macro para os nossos irmãos judeus. O estrago foi grande. E nós estamos aqui tentando fazer o quê? Pegar os cacos do chão. São milhões de cacos em séculos de história. É praticamente impossível. Só Yeshua vai reparar tudo isso. Então, nós estamos tratando aqui, Rodrigo, os irmãos, de apenas 2 desses algozes, lobos devoradores, criminosos teológicos, e que depois passaram para quem? Para outras pessoas, como Martim Lutero, por exemplo, que perseguiu judeus, inclusive. Então, trazer o conceito da Brit Hadashah para a sua versão totalmente judaica é a condição mais especial que nós devemos fazer. Inclusive, comentário judaico do Novo Testamento, esse meu livrinho que está aqui, ó,
do Dr. David Stern é leitura obrigatória para ser feita quando você tem a Bíblia do Dr. David Stern. O Rodrigo também tem, quase todos nós temos esse livro. Eu quero fazer um comentário aqui, Rodrigo, vou passar para você agora. A irmã Grazelli colocou aqui: os católicos não aceitam que Yeshua não fundou o catolicismo, mas nunca vão aceitar, porque isso é uma questão espiritual. Isso é uma mente cauterizada, maligna, vai ter um nome isso, inclusive, e fez com que eles crescem dessa forma, e que para eles ter uma imagem gigantesca dentro das suas catedrais não tem problema nenhum. Nós estamos falando de Bíblia, irmãos, as pessoas podem fazer aquilo que elas bem entendem com a vida delas. Se quiser se ajoelhar para um macaco, para um grão de arroz, faça. Mas está errado. Não foi isso que o Eterno nos ensinou. Então, existem questões que precisam ser tratadas, né, Rodrigo, de uma forma mais direta, porque também o macaco do grão de arroz, você riu, né? Mas que precisam ser tratadas. Tem gente que se ajoelha para tudo, né? No Oriente tem gente que se ajoelha para tudo. Era isso que faziam as tribos que perseguiam Israel. Nós vimos agora na Paraxaré. E esses homens, agora, eles ajudaram a fundar a Igreja Católica Apostólica Romana. Foram nessas bases que se fundou a questão do cristianismo como religião do Império Romano. O cristianismo é a religião do Império Romano. Isso é fato. Porque ele perdeu a essência do que era lá da seita o caminho. Mas, irmãos, o Eterno nos colocou no cristianismo. Nós conhecemos Yeshua, mesmo num meio muito deturpado, esfumaçado, nós conhecemos Yeshua lá. Então, Baruch Hashem. E hoje nós estamos aqui. Se não fosse pelo cristianismo, por essa deturpação, nós não teríamos conhecido o Mashiach. E quantas pessoas ainda vão sair, né, Rodrigo, desse meio, né? Fique à vontade, irmão. Fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. Amém. Olha, meus irmãos, continuando, o historiador que eu mencionei aqui, e que é fundamental os ensinamentos dele para poder a gente entender, ele vincula o início da apostasia à morte dos apóstolos. Ou seja, a partir do momento que aqueles seguidores originais do nosso Mashiach faleceram, cada um faleceu de um jeito, a única pessoa que morreu, que faleceu de uma forma normal e um pouco mais assim, agradável, foi Yohanan, foi João, que morreu de velhice mesmo, né? E chegou em determinada idade, avançadíssima, e faleceu de uma forma normal. O restante deles foram assassinados, e assassinados por causa da verdade que pregavam que eles passavam. Então, Egésifo, ele afirma nos seus escritos, né, que Inácio de Antioquia sucedeu o último dos Talmidim de Yeshua, que foi testemunha ocular. Agora eu quero fazer aqui uma observação, é o seguinte: para ser apóstolo, lá naquela época, chamado de apóstolo, nomeado como apóstolo, tinha esse requisito. A pessoa tinha que ter sido testemunha ocular. Ela tinha que ter convivido com Yeshua. Então, a partir do momento que o último deles, daqueles 12 escolhidos por Yeshua, né, que viu ele, conversou com ele, abraçou ele, comeu com ele, dormiu com ele, ouviu seus ensinamentos, a partir do momento que o último deles faleceu, quem brota no pedaço? Inácio de Antioquia, que já era um discípulo, já estava infiltrado, já estava ali, junto com aquele grupo que era chamado não de cristãos, Netzarim, os nazarenos. Então, Egésifo vincula o bispo de Roma, né, vamos dizer que esse bispo de Antioquia, ao início da apostasia. Então, ele foi o responsável por introduzir no meio dos Netzarim, dos nazarenos, vários tipos de heresia. E o pior, ele foi o responsável por fazer o primeiro racha,
a primeira cisão, facção, divisão da época. Por quê? Porque ele começou a ensinar coisas que os nazarenos não ensinavam. Por exemplo, o Shabat, como é guardado o Shabat desde Moisés. É guardado no 7º dia, é no sábado, no pôr do sol da sexta, inicia então o Shabat e vai até no pôr do sol do sábado. Inácio de Antioquia foi o primeiro a ir contra este ensinamento e ele mudou o dia de guarda, né, o dia de guarda do dia sagrado, do sábado, o Shabat, né, para o domingo. E ele também ensinou coisas que até então não existiam. Por exemplo, Atos 15 fala sobre como eles resolviam os problemas que existiam na comunidade daquela época. Como era, eles se reuniam em um concílio, né? Atos 15 fala sobre o primeiro concílio de Jerusalém, para decidir algumas questões sobre como tratar os goim, que significa gentios, que estavam se convertendo ao testemunho de Mashiach. Então, de comum acordo, eles, o grupo, elaboraram vamos dizer assim, uma estratégia de ensinamento que era guardar 4 regras iniciais a fim de que não ficasse pesado, difícil e eles pudessem cumprir o essencial, o básico, com a proposta de irem adotando, à medida que fossem aprendendo, as demais coisas importantes da fé hebraica, com o passar do tempo, na aprendizagem no Shabat. É isso que ensina Atos 15. Então, dentro de Atos 15, nós aprendemos que não existia um homem ditando as normas ali e dizendo, olha, eu quem mando, eu quem sou líder e as coisas vão acontecer conforme eu quero. Não. Segundo a história, o grupo, de comum acordo, depois de conversar, de orar, de debater, de analisar todas as coisas e principalmente de passar pelo crivo da Torá, eles tomavam uma decisão unânime juntos. Aí então aparece Inácio de Antioquia e ele se coloca na condição de líder maior e pode ser ele configurado, identificado como um dos primeiros papas. Né? Por quê? O que é um papa? É alguém que centraliza o poder em si próprio. É alguém que se intitula um líder representante do Filho de Deus e que tem autoridade máxima, até mesmo segundo a ortodoxia deles hoje, né, até mesmo sobre a igreja, até mesmo sobre a Bíblia. Ele tem poder e autoridade, segundo eles, dada por Cristo, né? Mas aí então aparece Inácio de Antioquia e ele faz esse link, né? Ele faz essa introdução deste ensinamento, juntamente também com a troca do dia de guarda, o dia santo, o dia sagrado, que é o Shabat. Sempre foi, é e sempre será no sábado, não é no domingo. O dia de descanso, o dia escolhido pelo Eterno, para nós descansarmos, para nós nos aproximarmos do Eterno, é o Shabat. E além do mais, né, ele introduz então isso. Algumas coisas que ele escreveu. Ele diz assim, olha, sujeita-se a seus bispos. Olha aqui. Então ele está centralizando poder, autoridade nos bispos. Né? Não na decisão do grupo. Não nos representantes escolhidos pelo Eterno, mas no bispo. Eles estarão... Jesus foi enviado pela vontade do Pai. Da mesma forma, os bispos são enviados pela vontade de Jesus. Isso ele escreve
no seu livro Epístola aos Efésios 1, 9 a 11. Portanto, é vosso dever reverenciar os vossos bispos superiores. Epístola aos Magnésios 3:3. Não faça nada sem o seu bispo. Epístola aos Filipenses 2:14. Todos vocês devem seguir o seu bispo, tal como Jesus Cristo seguiu ao Pai. Né? Esmirna 3:1. Então, isso aqui tudo fonte histórica, né? Onde ele escreveu tais coisas. Então, ele desvincula a autoridade que Yeshua deu ao grupo e coloca em quem? Coloca nele, coloca no bispo. Então, inicia assim, queridos, um ensinamento que não tinha nada a ver com a fé original, com a fé que Yeshua passou para aquele grupo. Então, ele também, meus irmãos, foi um personagem que pregou contra a Torá. Até então, nós vemos a Torá presente, completamente presente, sendo amada, respeitada e fazendo parte dos ensinos gerais de todos os apóstolos. A partir daquele momento, ele descentraliza, ele tira a Torá de jogo e ele tira, né, a Torá do centro e ele inova colocando ensinamentos próprios da vontade dele, da teologia que ele criou, que ele desenvolveu. Então, se inicia assim, hoje, né, aquilo que hoje é conhecido como a substituição também, né, veio das penas dele, a teologia da substituição, aonde prega e ensina que Israel, a nação de Israel foi deixada de lado para adotar, né, a igreja, que agora Deus não tem mais, o Eterno não tem mais nenhum pacto com Israel, que agora o representante de Deus é a igreja. Então, quem iniciou este ensinamento? Inácio de Antioquia. Quem iniciou o ensinamento de que a Torá é coisa do passado e que agora existia uma nova forma de se servir a Deus? Inácio de Antioquia. Então, queridos, é muito importante analisarmos todas essas questões, porque elas nos levam à seguinte verdade. Qual verdade? A verdade de que o cristianismo não veio de Yeshua, não foi criado por Jesus. Jesus, ou Yeshua, né, melhor dizendo, esse é o nome verdadeiro dele, não criou o cristianismo. Quem criou o cristianismo foram estes personagens que Paulo falou profeticamente que viriam, não poupariam o rebanho, introduziriam heresias no meio do povo, a saber, o primeiro deles que aparece com essas inovações, Inácio de Antioquia. Então foi ele quem criou a primeira cisão, a primeira facção que houve depois de Yeshua entre a comunidade veio dele, depois prosseguiu com Marcião de Sinop. Né? E quem elaborou uma doutrina mais sábia, mais condensada, mais bonita e maquiada foi Tertuliano. E tudo isso foi oficializado em um mega concílio, no ano 324, 325 da nossa era, por um imperador que supostamente se converteu a esta religião que já existia, ao cristianismo. Era ele um sacerdote de Mitra, né, chamado Flávio Constantinos Valérios, que queria ascender ao trono e levantar o império, mas agora não mais pela espada, agora seria como? Seria pela religião, a união de todos os povos dentro de um contexto doutrinário só. Só que para fazer isso, aquele contexto doutrinário original, que Yeshua vivia como Yehudim, judeu, israelita, precisava ficar para trás.
precisava se divorciar daquele sistema que o próprio Deus ensinou no Sinai. Então, quem foi o primeiro personagem que lançou as bases desse sistema doutrinário? Inácio de Antioquia. Então, queridos, isso aqui só é uma introdução. Eu poderia falar só de Inácio de Antioquia, que hoje não falaria tudo, Morefábio. Não falaria tudo, meus irmãos. Né? Mas depois de Inácio de Antioquia, surge outro personagem. Né? Surge outro personagem que também trouxe terríveis ensinamentos compatíveis, coerentes com os ensinamentos de Inácio de Antioquia, e ele fez ainda pior, né, do que o primeiro personagem que apareceu, criando a cisão, criando a facção, criando a contenda, criando racha, ensinando coisas novas e desfazendo das bases ensinadas pelo próprio pai. Então, Marcião dá sequência. Agora, Fábio, você deseja falar algo? Muito bem, meus queridos. Enquanto o Rodrigo vai tomar uma aguinha, eu vou fechar aqui um pouquinho a câmera em mim, perfeito. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo aqui no dia 25, né? Hoje é dia 25/8, uma live muito especial com o nosso querido irmão Rodrigo Dias Silva, do canal Servo de Adonai. Comigo aqui, Moreira Fábio Pires, do canal Moreira Fábio Pires, você está acompanhando o tema Os Pais da Igreja. E algumas pessoas podem se perguntar por que eu nunca aprendi isso no cristianismo. Ora, irmãos, como que uma doutrina ela vai estender, ela vai expor algo, por exemplo, de que se ela assim o fizer, ela vai denegrir e vai acusar ela mesma? Isso não se faz. Muito pelo contrário, se defende. Marcial, por exemplo, ele veio trazer a questão dos dois deuses. O chamado Deus do chamado Antigo Testamento, que nomenclatura que foi inventada pela Igreja Católica, e o Deus do Novo Testamento, dizendo que o Deus de Jesus, que era o verdadeiro, e de que aquele do Antigo Testamento era um Deus tacanho, assassino, criminoso, que fazia que mandava a nação de Israel fazer os seus rituais. Isso é uma insanidade, isso é uma doutrina satânica, inclusive. Há pessoas que, inclusive, não defendem Marcial de Sinopse dentro do cristianismo, nós sabemos disso, obviamente. Tá? Nós falarmos que o cristianismo ele defende tudo isso, eu estou mentindo e nós não podemos trabalhar com essa questão. Né? Mas ele trouxe também essa incumbência de se rejeitar o Antigo Testamento e dizendo que aquela é a famosa, que contém a famosa lei caduca, a velha lei caduca de Israel, como um famoso pregador, em tempos atrás, eu respeito muito, inclusive, mas ele errou. Aliás, todos nós somos seres humanos, todos nós somos sujeitos a acertos e erros, então a gente leva isso em consideração também. Assim citou. Então quer dizer que se eu retiro a Torá, agora para você cristão, os irmãos judeus messiânicos que estão aqui, ok, vão entender isso. Já entendem há algum tempo. Para você cristão, quer dizer que se eu retiro a Torá contém os 10 mandamentos. Se a Torá é algo maligno, se a Torá é algo que não serve para a humanidade, a velha lei de Moisés, então eu retiro todos os 10 mandamentos. É isso? Porque se coloca a pecha no Shabat. E aí os grandes teólogos vão trazer a questão da graça, ou até, quiçá, da questão da hipergraça. Sem se lembrar de que nós temos que cumprir os mandamentos, porque esses mandamentos que farão a diferença no nosso grande julgamento. Recentemente, um grande debate entre um pastor protestante e um pastor de uma igreja que guarda o sábado, vamos dizer assim. E o embate foi muitíssimo interessante, inclusive. Mas para o pastor protestante, a questão da lei não serve para muita coisa. Então, na cabeça dele, cauterizada, e está cauterizada mesmo, porque ensina isso para as pessoas, a lei não tem nenhum tipo de serventia. Então, quer dizer,
que tudo aquilo que se passou nos 5 primeiros livros, depois no livro de Yehoshua, Josué, depois no livro de Shopetim, Juízes, depois nos Salmos, que o cristianismo gosta tanto de ler os Salmos, apareceu a palavra lei, retira. Mas é isso que as pessoas pensam muitas das vezes. Ou senão elas camuflam, escondem certas palavras, como o cristianismo sabe esconder, e recentemente 2 pastores também esconderam muito bem o nome Yeshua. O ponto é, e o que é muito grave, se quer esconder a judaicidade da questão do Messias. Eles estão cometendo o mesmo erro que esses pais da igreja, algozes, talvez os 3 maiores, Inácio de Antioquia, Marcial e Tertuliano. Crisóstomo também era outro sujeito que mudou certos conceitos, inclusive, e proibiu, e construiu depois, séculos em séculos, ajudou a formar esse grande edifício da doutrina da substituição. Se substitui a igreja, se substitui Israel pela igreja. Quer dizer, o cristianismo, que não tem compromisso com as leis dietéticas, que não tem compromisso com o dia de guarda real, que se coloca o domingo. Aliás, o cristão sequer guarda o domingo. O cristão sequer pensa, antigamente, no início era assim, tá? Mas era por força do imperador. O cristão sequer pensa em guardar o domingo. É uma falsa doutrina que carrega o catolicismo e o protestantismo. O domingo ser o dia de guarda. Guarda do quê? Quando que um cristão protestante fica sem trabalhar? Num domingo? Ou fica sem comprar o seu alimento? E essas grandes teologias que foram construídas vêm trazer para a tua mente confusão. Como muitas pessoas do judaísmo messiânico, muitos irmãos, e não são só irmãos recentes não, tá? Muitos irmãos da Techuvá estão confusos. E uma coisa que eu falo, e que as pessoas talvez não creem, a Techuvá brasileira vive uma grande crise. Porque os nossos irmãos não querem estudar. Os nossos irmãos mal querem orar. Mal querem estender um serviço de minhá um pouquinho para um pouquinho mais tarde e reclamam. Parece que a televisão, parece que o mundo sensualizado, esse mundo de tentações materiais, principalmente, fala mais alto, né? E você às vezes passar 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, orando, às vezes num serviço virtual, parece que é muito para muitas pessoas. Nós seremos julgados por isso, tá, irmãos? Seremos julgados por cada palavra nossa. Inclusive eu e o Rodrigo seremos julgados pelas palavras nossas que nós estamos colocando aqui. Por isso nós estamos sendo muito cuidadosos. Eu sou extremamente cuidadoso com aquilo que eu coloco. O Rodrigo está trazendo temas importantíssimos da questão dos pais da igreja. Eles deturparam, eles formaram esse cristianismo antinomista, anti-Torá. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E os teólogos cristãos sabem o que é a iniquidade. Se alguém aqui que está aqui não sabe, iniquidade significa pecado. Pecado é fazer algo contra a lei, contra a Torá. Irmãos cristãos, vocês não vão escapar disso. Teologia cristã não escapa da questão da lei, porque quem sedimentou a lei foi o próprio Criador dos céus e da terra. A lei, a Torá, que era a própria árvore da vida. Será que então, quando as pessoas sabem da verdade e não recebem a mesma verdade de Yohanan 8,32, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará? Será que esses grandes teólogos estão libertos pela verdade que foi proclamada pelo próprio Messias que eles dizem crer? Será que estão libertos, irmãos? E eu não falo de libertação de vícios, não é isso não, também é. Mas é a libertação deste sistema que oprime e que mente e que faz com que as pessoas creiam de que a lei já foi abolida. Quando ela é padrão de justiça pelo qual nós seremos julgados. Mas muitas pessoas não querem. O cristianismo não quer que você saiba dessa verdade. Uma coisa que eu falei, Rodrigo, fique à vontade, irmão, pode abrir sua câmera, fique à vontade. O cristianismo não quer, né, que as pessoas saibam dessas verdades. Porque eles não falam isso nas igrejas. Eu preguei em igreja, irmãos. O Rodrigo foi pastor por 21 anos. Eu preguei muitas vezes em igreja, no cristianismo. E preguei quando eu estava na Techuvá também. Só que o discurso que nós temos hoje, eu e o dele, se nós formos lá, o Rodrigo mora em Minas, eu moro aqui no estado de Goiás, se nós formos para alguma congregação e falarmos isso, certamente o pastor vai ficar nervosíssimo,
e vai ficar para nós. Por quê? Porque isso é algo espiritual. Então, essas pessoas que não têm a coragem de admitir esses grandes, eu vou dizer outra vez, com muita tranquilidade, Rodrigo, esses grandes teólogos das rádios que fazem os seus debates, eles não têm a coragem de admitir a troca do Shabat pelo domingo, e ainda, em não admitindo, defendem através de uma falsa teologia, isso soa para eles como escândalo. Então nós vamos ver, irmãos, e o que eu estou falando agora é grave, nós vamos ver naquele grande dia quem estava certo. Se eram eles ou somos nós que temos a Bíblia, irmãos. E além da Bíblia, fatores históricos dos quais o Rodrigo está voltando para falar. Fique à vontade, irmão. Muito obrigado mais uma vez. Essa é a live especial. Eu estou aqui com o Rodrigo. Dia 25/8, tema Os Pais da Igreja, comigo, Moré Fábio Pires, e o Rodrigo Dias Silva. O Rodrigo também já é um Moré, vamos dizer assim, né? Já é um Moré. Eu assim, já o considero. Do canal Rodrigo Dias Silva, Servo do Nai. Será que esses conceitos as pessoas estão preparadas para ouvir isso? Muitas não estão. Mas a nossa parte, irmão, nós estamos fazendo e fazemos com muita reverência e temor ao Eterno. Muito obrigado, irmão. Fique à vontade. Amém. Meus queridos, então entendam, né, o seguinte, até aquele presente momento, antes da ascensão de Inácio, existia um grupo só. Como era chamado aquele grupo? Os nazarenos. A partir da introdução de Inácio de Antioquia, o grupo se esfacelou e passou a ser, então, e existir dois grupos. Para o segundo grupo, deram o nome, então, de cristãos. Daí veio o cristianismo. Atos 11:26 diz: em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de quê? De cristãos. Então, olha bem tardiamente, surge esse nome aonde? Em Antioquia, cidade aonde Inácio era bispo. E quem dá esse nome para aquele grupo é nada mais, nada menos do que pagãos. Pessoas que não eram da fé hebraica. Por ver que aquelas pessoas se pareciam um pouco com o Salvador, né? Então dá o nome a eles de cristãos. Então, olha bem, que interessante. Então, a partir daquele momento, existe, então, dois grupos. A partir da morte dos apóstolos, com a ascensão de Inácio, aparece, então, um outro grupo. Qual é esse outro grupo? O grupo dos cristãos. Da onde, então, aí, então, surge o quê? O cristianismo. Foi Yeshua quem criou? Não. Yeshua ensinou os nazarenos, seus discípulos. Agora, estes ensinamentos, já foi falado um pouco aqui sobre eles, né? Já foi falado aqui um pouco sobre essas questões. Uma outra coisa terrível que ele ensinou foi a questão da negação da Torá, ser contra a Torá, que a Torá, a lei dada pelo Pai, as instruções dadas pelo Pai, que elas foram abolidas por Yeshua. Quem criou isso foi Inácio de Antioquia. O pastor que prega isso hoje, o padre que pega isso na sua catedral hoje, ele deve dar graças, sabe quem, por criar este ensinamento? Inácio de Antioquia, não Jesus ou Yeshua. Porque quem criou esse ensinamento foi Inácio de Antioquia, não Yeshua. Se você falar que é Yeshua, eu te convido a ler Mateus 5, a partir do versículo 17, que você vai ver o próprio Yeshua falando: eu não vim abolir a Torá e nem os profetas, eu vim cumprir. Agora, olha o que Inácio ensinou. Mas se alguém pregar a lei judaica, a Torá, a vocês não lhe deem ouvidos, disse Inácio de Antioquia, e não Yeshua. Yeshua fala algo totalmente oposto a Inácio de Antioquia em Mateus, capítulo 5, versículo 17, 18, 16, 17, 18. Leia lá para você ver.
Olha mais. Carta de Inácio aos Filipenses 2,6. Não seja enganado por doutrinas estranhas, nem por fábulas antigas sem valor, pois, se continuarmos a viver conforme a lei judaica, ou seja, a Torá, estamos confessando que não recebemos a graça. Sabe, essa doutrina de que hoje nós estamos na época da graça e que a época da lei passou, sabe quem criou ela? Não foi Yeshua. Foi Inácio de Antioquia. Foi Inácio de Antioquia quem criou doutrina semelhante a essa. Então, a partir daquele momento, um outro grupo, liderado por Inácio de Antioquia, continuou pregando e ensinando, e o grupo dos nazarenos continuou, embora muito assim fragmentado, mas continuaram pregando, ensinando aquelas verdades de acordo com a fé original, sem desvincular a fé da Torá dos ensinos que Deus deu a Moisés. Porém, o grupo de Inácio de Antioquia, ou seja, os cristãos, tinham uma visão diferente, saíram de dentro dos netzarim, dos nazarenos, dos discípulos verdadeiros de Yeshua, tinham uma nova visão, uma nova doutrina, uma nova religião, uma nova forma de servir a Deus conforme as doutrinas e a teologia que eles criaram. Estamos pincelando aqui sobre essas doutrinas. Uma outra coisa que o golpe fatal de Inácio de Antioquia foi a criação de uma nova religião distinta do judaísmo nazarim, do judaísmo nazareno, que passava a chamar cristianismo. Então surge, pela primeira vez, a expressão cristianismo, ou seja, a fé dos cristãos, para designar esta nova religião. Olha o que ele diz. Vamos, portanto, aprender a viver conforme as regras do cristianismo. E não conforme o judaísmo, mas a fé do próprio Salvador. Olha bem, pois quem quer que seja chamado por qualquer outro nome além desse, esse não é de Deus. Então, olha bem, a doutrina que ele criou. É absurdo nomear Jesus Cristo e judaizar, pois a religião cristã não abraçou a judaica, disse Inácio de Antioquia, mas a judaica abraçou a cristã, Carta de Inácio aos Magnésios 3,8. Permanecei em Cristo, e o estranho não obterá o domínio sobre vós. É absurdo professar Jesus Cristo com a língua e cultivar na mente o judaísmo, que agora chegou ao fim. Onde está o cristianismo, não pode estar o judaísmo. Ensina Inácio de Antioquia aos Magnésios 4, versos 10. Então, queridos, este personagem criou estes ensinamentos, criou tais coisas, Então, esses ensinamentos veio dele. E após ele, veio outro personagem que criou outras doutrinas semelhantes, coerentes com a dele, mas criou coisas um pouco assim diferentes. Este personagem foi rejeitado pelo próprio cristianismo da época. Marcião de Sinopse. Ele recebeu o nome por Policarpo, que era bispo de Esmirna. Ele recebeu o título de príncipe de Satanás. Então, olha bem. E ele foi excomungado, excluído na época pela igreja, pelo cristianismo ali na época. Então, ele foi rejeitado, excluído, seus ensinamentos foram rejeitados naquela época, e ele criou também várias doutrinas que não tinham cabimento, que não tinha fundamento na fé hebraica, que não fazia parte dos ensinos de Yeshua, que nunca passou pela mente dos profetas. Então ele criou,
vários tipos de heresia, né? Então, ele ensinou, foi ele o responsável por ensinar dois deuses, que existia o Deus mau do Antigo Testamento, que era um Deus de justiça, e o Deus bom do Novo Testamento, que era misericordioso e bom. E aí ele estava se referindo ao Pai e a Jesus Cristo. E ele também ensinou, né, ele também falou, ele também ensinou sobre a questão da distinção entre antigo, ou seja, coisa que passou, coisa que já era, coisa que está ultrapassada, testamento e Novo Testamento. Então, quem criou essa expressão foi Marcião de Sinop, que recebeu o título de príncipe de Satanás, que foi excomungado, excluído da comunidade cristã da época. Nem os próprios dissidentes que saíram dos Netzarim, os cristãos inovadores, aceitaram os ensinos dele. Ele criou um cânon, que significa um conjunto de livros sagrados para ele próprio, né? Então, Marcião foi outro personagem que criou vários ensinamentos, várias teologias, que naquela época remota foi rejeitada, ele próprio foi rejeitado, foi excluído, foi excomungado, porém, estes ensinamentos ganharam vida com a teologia cristã moderna, através de personagens, teólogos, católicos, apostólicos, romanos, e que introduziram seus ensinamentos melhorados, maquiados, para ficar um pouquinho mais bonitinho, e introduzidos dentro do cristianismo. Por exemplo, é muito conhecida a teologia da substituição. Quem criou ela? Marcião. O que diz essa teologia? Que Israel passou. O trato de Deus agora é com a igreja. Quem criou essa questão de que a lei passou e que agora nós estamos no período da graça? Inácio de Antioquia iniciou, Marcião aperfeiçoou isso. Quem criou essa questão de que a Bíblia ela é repartida em dois períodos, Antigo e Novo Testamento? Não foi nenhum judeu. Yeshua não conhecia isso. Os Parmidim não sabiam o que era essa expressão, Antigo e Novo Testamento. Eles chamavam naquela época e chamam até hoje. As primeiras escrituras, o Tanar. E nós, né, que servimos ao Eterno, dentro dessa configuração judaico-messiânica, que cremos na fé israelita, que cremos nos escritos nazarenos, chamamos de Abrit Hadashah, ou seja, aliança renovada. Então não existe para o judeu de nenhuma das suas classes esta expressão como sendo correta, Antigo e Novo Testamento. Então, quem criou isso? Foi Marcião de Sinop, que criou este ensinamento falso, pernicioso, de que existia também dois deuses, um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Quem criou isso? Marcião. Então, as três coisas perniciosas, terríveis que Marcião ensinou. A lei foi abolida por Cristo, a igreja substituiu Israel nos planos de Deus e existe uma separação entre Velho e Novo Testamento. Essas três doutrinas, esses três ensinamentos, esses três dogmas que faz parte do cristianismo hoje, não foi Yeshua HaMashiach e muito menos os seus discípulos. Quem criou, quem pregou, quem ensinou foi Marcião e foi Inácio de Antioquia. Aqueles que são chamados de os pais da igreja. Baruch Hashem, muito obrigado, meu querido irmão.
perfeitas as palavras do Rodrigo, e eu quero também deixar um destaque para que esse trabalho possa acontecer e para que o Rodrigo estivesse aqui hoje. Houve estudos sobre isso, houve um trabalho forte sobre isso. Você também pode acompanhar os nossos trabalhos aqui no canal Moré Fábio Pires, e acompanhar também os trabalhos lá no canal do irmão Rodrigo Dias Silva, Servo de Adonai. Esses trabalhos são trabalhos que são embasados, na verdade, no conceito histórico, rejeitado ou utilizado pelo cristianismo quando convém, tá? Porque eu já ouvi nesses debates, inclusive, quando alguém vem trazer um contexto histórico, dependendo do pastor, se ele participa mais ou menos do chamado mainstream, o cristianismo é craque em ter pessoas que participam do chamado mainstream, né? Eles aceitam ou não. Então, o que nós estamos também analisando aqui é o contexto histórico. Você já tinha ouvido falar da carta aos magnésios, por exemplo? Foram cartas que foram utilizadas lá até aquela época do concílio ou do concílio, tanto faz, de Nicéia. E algumas pessoas estão fazendo alguns comentários aqui sobre a natureza de Yeshua. Nosso tema aqui não é natureza de Yeshua, tá, irmãos? Mas uma coisa que eu posso colocar é: a maior parte do judaísmo messiânico não crê que Yeshua seja o eterno. Aliás, Yeshua nunca disse que é o eterno. Yeshua sempre colocou a sua submissão ao próprio Elohim, ao próprio Pai. Mas, se você crê que Yeshua é o eterno, pelo menos aqui no nosso canal, nem por mim, eu posso falar pelo Rodrigo também, você não vai ser discriminado de maneira nenhuma. Entretanto, não é isso que a Brit Hadashah nos diz. Então, o concílio de Nicéia, inclusive, e você sabia que aqueles que não criam que Yeshua fosse o eterno foram dizimados, foram mortos, inclusive, pelo próprio concílio de Nicéia? Quem é esse, então, patrono gigantesco, enorme, maravilhoso, que eu tanto ouvia ser bem dito lá na igreja protestante que eu fiz parte, Flavos Constantinos Vespasianos? Quem é esse homem? Então, honrado, né? E que mandou matar pessoas que não concordavam da mesma forma que ele. Imagina se fosse assim, Rodrigo. Hoje, nos dias de hoje, não ia sobrar um. Cabeças iam rolar, como a gente fala. Principalmente nas redes sociais, então, do jeito que a coisa anda, e no nosso meio também, então, do jeito que a coisa anda, respeite aquele que tem uma posição diferente da sua. Ele é seu irmão. Se ele defende algo que você não concorda, faça-se saber. Traga textos comprovando. Se você não concorda com o que a pessoa fala, não é motivo de você desrespeitá-lo, de você desprezá-lo. Deixa as coisas acontecerem. Mas respeite aquele que pensa de uma forma. O problema é que as pessoas não têm feito isso. E para falar, né, mais alto que o outro, para se fazerem ouvidas, elas impõem essa questão. E aí ocorre uma série de circunstâncias que nós não defendemos aqui, por exemplo. Rodrigo, e para o final então, do nosso trabalho, que eu vou chamar você para uma segunda live, tá? Eu sei que você tem aí um trabalho muito grande aí de pesquisa a ser feito. Não é só a obra do Tzadok, não, tá, irmãos? Nós nos baseamos por outros trabalhos também. Eu considero simplesmente a obra do Tzadok Ben Derer, Judaísmo Messiânico, Gustavo Mendim de Yeshua, Mashiach, né? A melhor obra que tem no Brasil. Né? Então aqui deixamos os méritos para o Urosh Tzadok Ben Derer, também chamado pelo seu nome de Fábio Aragão, e um trabalho maravilhoso que foi realizado, inclusive de pesquisa, foi um trabalho muito longo, de muitos anos, inclusive. Nós pedimos aos irmãos que façam a leitura dessa obra. Tá? Isso para nós é muito importante. Rodrigo, final dessa primeira parte, quais são as considerações que você pode fazer, irmão? Mês que vem, quando eu falo mês que vem, é setembro, se o Eterno nos permitir, estamos com o Rodrigo nessa segunda parte. Suas considerações finais para essa primeira parte, quais são as conclusões que a gente pode ter, Rodrigo? Muito obrigado mais uma vez, meu querido. Deus te abençoe. Olha, meus queridos irmãos, 2 mais 2 é 4. Não adianta as pessoas quererem que 2 mais 2 seja 5. Ainda que todas as pessoas no mundo concordem
que 2 mais 2 deve ser 5, não tem como. 2 mais 2, pela lógica, sempre será 4. Então, nós precisamos saber o ponto de vista daqueles que o Eterno usou para poder nos trazer as Escrituras, porque as Escrituras são judaicas. As Escrituras não são hindu, não são islâmica e não são cristãs. As Escrituras, a Bíblia Sagrada que você tanto ama, eu amo, que nós amamos, a palavra de Deus, ela é judaica. Então, analisar o contexto judaico das Escrituras, a cultura, saber o que eles têm para falar, ouvir o ponto de vista histórico deles é importante. Por quê? Porque a igreja vai te contar aquilo que aprendeu com Marcião, com Inácio de Antioquia, com Tertuliano, com Crisóstomo, com os protestantes, com Martinho Lutero e outros. Enfim, vai aprender com este pessoal. Agora, queridos, o Eterno tem um povo que guarda a Torá. E esse povo, eles têm uma história a contar. Então, o que nós estamos fazendo aqui não é atacando de forma absolutamente nenhuma os irmãos cristãos. Eu chamo de irmãos, embora alguns, me desconsiderem, venha me desconsiderar, mas eu considero os irmãos, os cristãos, principalmente os evangélicos, que têm uma afinidade maior com as verdades da Escritura, com meus irmãos da fé. Se os irmãos quiserem me desconsiderar, vai ser problema deles com o Eterno. Mas que eu considero. Então, o que a gente faz é mostrar a verdade. Agora, faz com a verdade aquilo que a pessoa quer, aquilo que a pessoa deseja, E sabendo o seguinte, irmão, Yeshua ensinou: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então, de maneira absolutamente nenhuma, nenhum dos personagens da Bíblia desonraria a Torá. Yeshua, sendo um judeu, não desonrou e não desonraria a Torá. Os seus discípulos também não. Então, como que tais ensinamentos hoje, que estão desvinculados da Torá surgiram? É este o nosso propósito aqui nesta primeira live. Mostrar para você que está do outro lado como que estes ensinamentos que são contrários à Torá, que negam a Torá, que mudaram o dia de guarda sagrado, como que eles surgiram? Quem deu origem a eles? Este é o nosso propósito e é por isso que eu e Moré Fábio Pires estamos aqui nessa noite. Amém. Essa é a live do dia 25/8, com Temos Pais da Igreja, comigo, Moré Fábio Pires, e nosso irmão, que é o nosso convidado, o nosso entrevistado, o Rodrigo, que fala aqui mais hoje, tá, irmãos? Eu só faço aqui umas pinceladas, eu só fico com um pincel aqui só, trabalhando um pouquinho, só alguns pontos, mas quem faz a obra-prima aqui, na verdade, em primeiro lugar, é o Eterno. E o Rodrigo está sendo utilizado pelo Eterno como instrumento dele para falar aos nossos corações, eu tenho mais absoluta certeza disso. Nosso irmão Rodrigo Dias Silva, e conosco no canal Moré Fábio Pires, nessa live especial do dia 25/8. Rodrigo, para a gente poder terminar, antes de você fazer uma oração por nós, antes de você fazer uma tefilá pelas nossas vidas, e eu convido os irmãos para que os irmãos não se abalem com críticas. Ah, mas o fulano de tal que negou Yeshua faz isso, e os rabinos judeus normativos não nos consideram como judeus, nos consideram como cristãos, os cristãos nos consideram como judeus, não têm apreço por nós, irmãos. Isso não vai fazer diferença nenhuma.
Aquilo que o Rodrigo colocou é um problema deles. Se eles nos consideram mais como irmãos, eles vão responder isso para o Eterno. E vão mesmo, tá? E a gravidade, Rodrigo, que os pastores também recentemente disse que os judeus não são irmãos. O povo que o Eterno escolheu não é irmão. Ora, 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 que arrogância e prepotência gigantesca de um homem desse. Que grande arrogância, que defeito terrível é esse. E que o Eterno, inclusive, pode até corrigir essa pessoa. Nós amamos nossos irmãos judeus, independente deles crerem em Yeshua ou não, e independente de eles nos detestarem. E muitos nos detestam, tá, irmãos? Isso não importa. Nós temos que continuar com o nosso testemunho. E esta live não está sendo feita para provar aos judeus sobre Yeshua. Justamente. A live está sendo feita para que a gente traga conceitos históricos para explicar para você, cristão, que está aqui assistindo, quase um pouquinho mais de 20 pessoas conosco, ou judeu messiânico, para que você tenha bases históricas, para que você possa falar, olha, quem trouxe a questão de 2 testamentos não foi Yeshua, não foi o judaísmo, foi Marcial. Ele que trouxe a questão do demiurgo, do Deus mau, maligno. Então, um pessoal hoje aí na internet fazendo isso daí, infelizmente, no meio que eu faço parte, mas assim, vamos dizer, só que resolveu adotar esse discurso. Mas no cristianismo também tem esse pessoal que diz, olha, o Deus do Antigo Testamento é um Deus terrível. E existe também o discurso, né, camuflado disso também. No cristianismo também existe essa questão. A partir do momento que você renega o Antigo Testamento, a partir do momento que você fala a velha lei caduca de Israel, você já está fazendo essa grande separação. Pode ser um teólogo, um filólogo, um filósofo. Você pode ter feito curso lá nos Estados Unidos, na França, em Israel, no Canadá, na Inglaterra, não importa. Na Alemanha, na terra de Lutero, ou na terra de Zwinglio, na Suíça, não importa o que você tenha. Os certificados que você tem, os diplomas que você tem, as línguas que você fale. Mas se você comete erros crassos como esse, uma certeza eu tenho, Rodrigo, responderão para o Eterno. Hein? É que o grande mal das pessoas, e todos nós, seres humanos, uns mais, outros menos, é que a gente acha que a gente não vai dar conta de tudo aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Nós amamos nossos irmãos cristãos. Minha mãe é cristã, irmãos. Parentes do Rodrigo são cristãos. Sim. Vamos fazer o quê? Segregá-los? De maneira nenhuma. Só que o Eterno fala de uma forma com cada um de nós. Fala. Ou você acha que muitos cristãos não vão sair das igrejas até o finalzinho antes de Yeshua voltar e reconhecer o Elohim de Abraham, Isaac e Jacob? Claro que sim. E reconhecer a Yeshua como o Messias de Israel na sua forma judaica original. Mas é claro que isso vai acontecer até o final. Há profecias inúmeras. Vai lá ler Ezequiel capítulos 36 até o 38. Você vai ver quem são os remanescentes. O remanescente é aquele que guarda os mandamentos do Eterno e reconhece ao Eterno como Elohim de Israel e das nações e reconhece a Yeshua como seu filho, mas aquele que guarda todos os mandamentos e os cumpre. Isso é muito importante. Rodrigo, meu irmão, suas considerações finais e já pode fazer a defilar por nós, querido, por favor. Amém. Queridos, foi um prazer, uma alegria muito grande estar aqui no canal Moré Fábio Pires, com todos vocês, trazendo aqui essas fontes, esses dados históricos e usando as escrituras para poder mostrar estas verdades a vocês. Louvado seja o Eterno por tudo. Meu canal, você vai ser muito bem-vindo lá, né? Você que ainda não é inscrito, eu te convido a participar, assista os vídeos e tem a minha página lá no Facebook, né? Você também pode estar ali acessando, participando. Eu sempre faço lives nos domingos, né? A partir das 7h30. Então, você será muito bem-vindo para poder participar conosco. Agradeço, Moré Fábio, por essa oportunidade, pela confiança e desejo que o Eterno possa estar abençoando ainda mais sua vida e a vida de todos os queridos irmãos aí no grupo, né? Origens Hebraicas da Fé, CET Ideias Ahave, todos os trabalhos que o irmão dirige, né? Que o Eterno possa abençoar de uma forma maravilhosa. Vamos fazer uma oração.
Ó Deus de Israel, eu quero neste presente momento encerrar este trabalho, agradecendo ao Senhor, ó Elohim amado de Israel e das nações, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos juntos para ensinarmos algumas coisas que nunca seria ensinada dentro dos templos cristãos, dentro de sistemas religiosos. Aqui estamos nós, Pai, para expressar estas verdades. Que o Senhor, o Eterno, possa abençoar a vida de todas as pessoas que estão e que haverão de assistir posteriormente esta transmissão, essa live, este trabalho. Ó Eterno, abençoe de uma forma maravilhosa, com compreensão, com sabedoria e com discernimento a todos. Abençoe a vida do Moré Fábio, a vida, meu Senhor, de todos os irmãos que estão assistindo, deste canal, deste trabalho, as nossas famílias, e que cada cristão que está assistindo possa ter seus olhos abertos, possa compreender as verdades e compreender a sua palavra, Pai. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Mishen Yeshua HaMashiach. Seja louvado e bendito o teu sagrado nome, ó Deus de Israel, Deus que é errado. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Vaed. Te adoro, te louvo, te exalto e peço suas bênçãos para todos nós, no nome de Yeshua. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, meu querido irmão. Que o Eterno abençoe muito a tua vida, e tua participação foi excelente aqui. Rodrigo nos brindou, né, com todo o conhecimento dele. É assim que nós temos que fazer, assim que nós fazemos. Esse já é um trabalho que nós já, de convidar pessoas, eu já faço isso desde 2012, tá, irmãos? Desde faz 13 anos que nós estamos aqui nas redes sociais. Nós temos o Centro de Estudos Deir HaZahav. Se você quiser estudar conosco, nós vamos passar por uma mudança agora, inclusive, no Centro de Estudos Deir HaZahav. Aqui no YouTube, você pode acompanhar também o canal CEET Deir HaZahav, e acompanhar também, se você quiser estudar conosco, no Telegram, está aqui o nosso contato. Em breve, nós faremos a inauguração do nosso site. O site está quase pronto. Fazer a inauguração do site do o Rodrigo vai ser um dos nossos colaboradores. Isso vai ser para nós muito importante também. Nós vamos fazer um banco de dados enorme, gigante. Lives como essa estarão lá também. E caso você queira estar conosco, somos judeus messiânicos, temos esta questão do judaísmo messiânico que é arraigada sobre nós. Somos estudiosos, não somos grandes coisas, e quem é, né? Somos apenas bichinhos de Yaakov, como a palavra diz, e hoje nós estamos fazendo e trabalhando para que o nome do Eterno seja abençoado. Minha gata já entra aqui à noite, no finalzinho desse trabalho, e que o Eterno vos abençoe mais uma vez. Um grande abraço a todos, queridos. Se você também quiser colaborar com esse canal, se você quiser colaborar conosco, também esteja conosco nessa comunicação. Nós ajudamos muitas pessoas também dentro do nosso trabalho de tzedakah. Que Deus nos abençoe. Foi um grande prazer ter estado com todos vocês. Mais uma vez, shalom, shalom.